Sigo aqui com Vitor Vilar. Vamos falar do Vitória, que manteve a sua invencibilidade na Copa do Nordeste, manteve a sua liderança, né? Grupo A finalizado, foi visitar o Motoclube em São Luís, no estádio Castelão, que geralmente o gramado é ruim, não sei como estava hoje. Vitor, mas fato é que foi 1-1, né? O Motoclube até abriu o placar, mas o Carlinhos empatou, né? O Vitória completamente reserva, né? Os principais jogadores nem viajaram, né? Ficaram aí focados no confronto na Série A, estreia no sábado contra o Juventude. E aí, o que dá para dizer desse Vitória, né, completamente reserva contra o Motoclube, Vitor Vilar? Meu amigo, é bom estar aqui de volta, né? Só fazendo um pequeno disclaimer, eu não estive aqui nem na quarta, tive um imprevisto, não pude participar, tinha as nossas lives aqui, né, sobretudo desse jogo de 9h30, acabam madrugada dentro, e eu tinha uma reunião Isso. importantíssima de trabalho, tipo, 7 da manhã, então não daria para participar. E no domingo eu tinha um compromisso marcado já de muito tempo, é, muito antes da FBF definir o final do Baiano para essa data, né? Logo na data FIFA, ainda mais. Então, assim, eu já tinha compromisso marcado, compromisso importante. Não sequer assim assisti o jogo do Bavi direito, assim, acompanhei muito por alto. Então, não daria para comentar realmente a partida. Estou voltando, né? Aí eu volto, pego um Motoclube e Vitória pela frente, pela Copa do Nordeste com um time, não é nem assim, eu acho que o grande destaque, né, Fábio, o lead desse comentário aqui da nossa análise, tem que ser o elenco que o Vitória mandou lá para São Luís, cara. Porque, como a gente sabe, né, o Vitória ainda tinha o que jogar, o Vitória já estava classificado, ok, mas ainda tinha o que jogar, porque teria que garantir a liderança, né? Hoje, por exemplo, interessantíssimo, a gente vai analisar provavelmente a classificação depois, né? Mas hoje, por exemplo, o Vitória enfrentaria o Náutico. Seria até uma revanche aí do que aconteceu na Copa do Brasil. E se não ficasse com a liderança, além de você ter a vantagem, né, de você poder jogar em casa as próximas partidas, né, você ainda teria que pegar aí o Ceará, né? Se ficasse em segundo, pegaria o Ceará hoje. Claro que tem essa mazela da Copa do Nordeste que a gente não sabe ainda como é que vai ser a classificação do grupo B. O ideal era que já tivesse definição tudo junto, mas enfim. Então o Vitória tinha que definir ainda a sua liderança, garantir a sua liderança, não fez a sua parte, mas contou aí com o crime, né, que o Altos cometeu na Ilha do Retiro essa noite para garantir essa liderança que é muito importante para o Vitória, por tudo, né? Por poder pegar de repente uma revanche contra o Náutico, é, poder jogar em casa nos jogos seguintes, né, dessa fase final, nessa fase decisiva. Mas eu acho que o grande lead dessa partida realmente é o time que o Vitória mandou lá para São Luís, né? Nem Carpini foi, cara. Carpini ficou em Salvador treinando o time. Óbvio, né? O Vitória avaliou o quê? Que ia ser uma logística muito difícil. Vitória jogaria em São Luís hoje, que é Nordeste, mas é lá no norte do Brasil, né? Praticamente na área norte do Brasil. E depois teria que viajar para a Serra Gaúcha, para Caxias do Sul, que é lá embaixo, né? Então é uma viagem muito longa. O Vitória avaliou que ia ser uma logística muito difícil. Então, o Vitória sequer mandou o Carpini para lá. Quem foi o auxiliar técnico, o Stefano Dijan, e um time completamente reserva e com jogadores da base para poder você completar ali a equipe que enfrentaria o Motoclube. Era um E aí, misto assim, reserva, né? Assim, era um misto de jogadores reservas com jogadores que são terceiro reserva, né? Tipo, não era nem o é, reserva principal, né? não, não. Esse é o detalhe, exatamente esse que é o detalhe, porque assim, se eu sou escalado para esse jogo de hoje, né? Se eu sou jogador do Vitória e sou escalado para esse jogo de hoje lá em São Luís, eu ficaria muito preocupado, porque assim, na prática, quem foi hoje mandado para São Luís é a galera que não vai ser utilizada ou está fora dos planos para o Isso. jogo de Caxias do Sul, certo? Então, logo é a galera que foi reprovada nessa primeira etapa da temporada, Campeonato Baiano, início da Copa do Brasil, início da Copa do Nordeste, e hoje foi reprovado e hoje está de recuperação, digamos assim, né? Foi Para fazer a tentar salvar. dependência, né? O cara é reprovar, vai. É, Dependência, vai para um jogo ali, ó. São Motoclube, lá em São Luís. Vai pegar. exatamente. É a dependência, você falou tudo. Vai falar assim, ó, isso aí, então, vocês foram reprovados aí de ano, não passaram de ano, agora tem que fazer uma dependência lá em São Luís, contra o Motoclube, num gramado terrível do Castelão, se virem.
Tem que mostrar alguma coisa, mostrem alguma coisa Se bem que tinha uns para tentar. reprovados aí que não foi, né? Assim, Como tem uns assim? reprovados. Ah, que não foram para lá, O né? professor foi É bonzinho, assim, deu aquele ponto ali, deu uns 3 pontos aí pra uma galera passar, né? média, né, de comportamento, assim. É, Boa assim, avaliação ó. comportamental aí. Não, se você comparece ao treino, treina bem, não reclama quando é escalado, eu vou poupar você desse martírio. W rato é um, Pois né? é, Porque W rato era pra estar aí. Se exatamente. for, se for. Sim, exatamente. Você falou um ótimo, assim, né? O Wellington Rato era para estar nessa galera aí, mas como, né, aparentemente ele tem um carinho especial ali, né, do professor, ele não foi mandado para dependência como os demais. Você falou tudo. Agora, se bem que assim, né, se a gente for pegar o elenco do Vitória nesse ano, o desempenho deles era todo mundo tá reprovado, quase todo mundo tá reprovado. Então, mas tem uns que estão mais reprovados que outros, né? Assim, então foi essa galera aí da dependência que foi para São Luís, cara. Tirando alguns casos pontuais, né? Então, por exemplo, Fintelman, que é o terceiro goleiro do Vitória, não teve nenhuma oportunidade na essência de ano, só teve uma no primeiro jogo contra o Barcelona de Ilhéus, e aí foi mandado. Não é caso de reprovado, é caso de falta de oportunidade mesmo. Camutanga, né, que fez o primeiro jogo dele, a Vera, após a grande lesão que ele teve, o Isso. grande tempo afastado. Ele fez 90 minutos pela primeira vez, assim. Primeiro jogo a Vera mesmo, né? Porque depois desse tempo todo, ele jogou 90 minutos, foi bacana para ele, importante. De certa forma, Thiaguinho, que também é um reprovado, mas é um reprovado que mostrou pouco até agora, teve pouca oportunidade até agora, porque se lesionou logo no começo da temporada, então não teve tanta oportunidade de mostrar, mesmo quando mostrou, né? Foi meio reprovado, mas ainda falta observar melhor. E tirando também, obviamente, todos os garotos da base que foram escalados para tapar buraco, né? Não foram garotos da base para serem observados de fato. Tem alguns que são, assim, promessa e tal, como o Cauã, que é zagueiro, bom zagueiro, mas assim, é mais para tapar o buraco ali e dar uma oportunidade de observar. Então, o que é que eu estou falando mesmo de quem foi reprovado foi mandado para essa dependência? Carlinhos, o centroavante, né? Carlos Eduardo. Carlinhos eu não preciso nem dizer, né? Hoje ele é um jogador que tem decepcionado muito, assim. Até para o que se esperava dele como um cara que entra em momento pontual do jogo, está decepcionando. Carlos Eduardo, não preciso nem falar do nosso querido Carlos Eduardo. Oswaldo, que apesar de toda a relação que tem com o Vitória, mas não tem mostrado nível para continuar no Vitória diante dos desafios que o Vitória tem nesse ano. Bruno Xavier, que apesar da preferência de Carpini, que é um cara que ele conhece muito bem, trabalhou com ele no Água Santa, trabalhou no Juventude e tal. Aliás, só no Água Santa. Juventude foi o Thiaguinho. É um jogador que não mostrou muita coisa até agora na temporada, e Hugo, né? Esse que é o grande detalhe. O Hugo, que é o cara que veio para, digamos assim, ser uma opção para Lucas Esteves. Lucas Esteves saiu, ele poderia ser o titular, veio o Jamerson que tomou a posição. Então o Hugo tá devendo muito, talvez seja desse aí que eu falei, o cara que tá na dependência mais necessária aí, né? Tá, digamos assim, tá indo para recuperação em mais de uma matéria. Então, assim, todos eles Teve o ficaram Fabre bastante também, né? delegados. Então, o Fabri é outro esquema, eu acho, né? Fabri é um caso mais de um jogador que, não vamos esquecer, ficou um tempo lesionado, tá precisando voltar a ritmo. Eu acho que Carpini e o Stefano Dijan planejaram levar ele para esse jogo São Luís para ele entrar no segundo tempo, como aconteceu, e aí pegar um tempinho de jogo, né, para contar com ele na Série A, talvez até contra o Juventude. Acho que foi um caso diferente, sabe? Porque é um Sim. cara que foi Não tá aprovado. reprovado, né? Esse, não, esse foi entregou, né? Então os caras, velho, receberam a oportunidade para mostrar alguma coisa e ver quem se salvava aí para integrar o time na Série A. E aí, podemos partir pro jogo já? Adiantando isso aqui, esta Mas eu quero saber se você bola. concordou com essa estratégia. Você falou sobre ela, você concordou? É isso mesmo? Vamos focar na Série A. Era um jogo que, Cara, como eu acho. Não, então, eu acho assim, ó. é, O Vitória terminou a temporada, essa primeira parte da temporada, muito em baixa, né? Apesar da invencibilidade, aquela coisa toda foi feita aquele auê. O saldo final o estadual acaba sendo que meio que uma espécie de pré-temporada aqui no Brasil, né? É tipo um primeiro teste que o pessoal sim, é. faz. Então, dessa espécie de pré-temporada jabuticaba brasileira, né? É uma coisa que só existe no Brasil, essa coisa de estadual, e acaba funcionando como uma pré-temporada.
dessa jabuticaba brasileira aí, o Vitória terminou mal, né, esse primeiro momento. Então, terminou mal porque perdeu o estadual sem competir com o Bahia, não deu teste. Terminou mal porque foi eliminado pelo Náutico, né, na Copa do Brasil de maneira vexatória. E assim, o lado bom da pré-temporada, desse momento da temporada, foi a Copa do Nordeste, de fato, né, que chegou já na última rodada, podendo se dar o luxo de poupar. E aí tem um detalhe importante, assim, como o Vitória foi mal avaliado nesse primeiro momento, é preciso dar uma resposta na estreia contra a Série A, na estreia pela Série A contra o Juventude. Vitória vai ter um adversário acessível, né? Por mais que jogar em Caxias do Sul seja difícil, mas é um adversário acessível, né? Nesse momento que o Vitória se encontra, porque depois, por exemplo, pega o Flamengo, né? Então Isso. e no meio disso tudo tem o jogo da Sul-Americana, estreia da Sul-Americana. Então é um jogo mais acessível, entre aspas. É, e o Vitória precisa dar uma resposta nesse momento, né? Essa sequência, estreia na Série A, depois Sul-Americana, estreia na Sul-Americana, depois Flamengo, o Vitória precisa dar uma resposta, precisa mostrar que voltou a competir, né? Que é um time que vai conseguir enfrentar os desafios dessa temporada. Então, o foco na Série A, na estreia da Série A, eu concordo 100%. Eu acho que isso é a prioridade do Vitória nesse momento, é mostrar que é capaz de disputar a Série A no nível que ele entregou no ano passado, naquela reta final do ano passado. Então, eu concordo sim com o foco na Série A e concordo com poupar para o Motoclube, tá? E acho, e esse é um grande detalhe, acho que esse time que entrou lá contra o Motoclube era capaz sim de ganhar o Motoclube. O Motoclube não é um grande adversário, assim, também não é um adversário muito qualificado, convenhamos, pelo que É mostrou um até time sem agora. divisão, inclusive, né? É um time Pois que. é. Inclusive seria E complicado se tá, ele passasse de fase, né? Porque ele ia passar 3 meses sem jogar, basicamente. Até exato. a, Ele até plantou a uma quarta de equipe, né? final. É. Que eu acho que, inclusive, é o caso da Juazeirense Baiano, né? A Juazeirense também não vai disputar a Série D e se passasse na Copa do Nordeste. Inclusive, o Juazeirense vai ter que jogar ainda pela Copa do Nordeste. Não sei nem como é que vai ficar a situação do Juazeirense. Porque o Baiano já acabou. O Baiano já acabou e eu tô com a rinite brava aqui. Se eu espirrar no meio da live aqui, eu vou desligar o microfone para espirrar. Então, assim, eu acho que esse time do Vitória, mesmo esse time remendadíssimo, tinha qualidade, condição, né? Não sei qualidade, mas condição de ganhar do Motoclube, velho. Entendeu? Ou enfim, de ganhar do Motoclube 1-0 ali, duro, né? Placar magro e ganhar a liderança mesmo assim. Então, acho que foi certo, sim, Fábio. Sinceramente, Uhum. eu acho que pro torcedor do Vitória, ser líder ou não da Copa do Nordeste, o importante é a classificação, que o Vitória já não conseguia há algum tempo, né? Então, classificar na Copa do Nordeste, como o próprio Carpini falou, era a meta, classificou, já garantiu. A liderança ou o segundo lugar não mudaria muita coisa. O que vai mudar mesmo é uma resposta contra o Juventude. Não adiantaria nada mandar o time principal hoje lá ganhar a liderança e contra o Juventude você fazer uma partida ruim e perder, sabe? É mais ou menos por aí. Bom, e o Luiz Joaci corrija a gente aqui, Vitor, porque a Juazeirense não vai jogar ano que vem a Série D, mas essa ele joga. Opa, Ele não se então me enganei, perdoe. ele não se classificou para a próxima Série D, né? Aí, É, para ter calendário ano que vem, vai ter que subir para C, né? A única forma. Valeu aí o Luiz pelo perfeito. toque. Valeu, João. Valeu, Luiz. Verdade. Muito obrigado. E sobre o jogo, Vitor Vilar, tem muito o que dizer? Os gols saíram ali no primeiro tempo, não foi isso? O Motoclube Cara, abriu o foi um jogo muito placar ruim. e depois o Carlinhos empatou. E aí, o que É, dizer? irmão, foi um jogo muito ruim. Não sei, O não gramado sei o que tava falar, ruim? velho. Tava. Ou não? E eu acho que esse é o grande detalhe, assim, o gramado do Castelão hoje foi muito ruim, assim, né? Tem sido muito ruim, mas É. hoje atrapalhou muito. Teve vários momentos da partida em que os jogadores tinham que botar a grama no lugar, sabe? Pegaram a grama com a mão, assim, botaram no lugar, pisaram nela para afofar, para tentar colar de novo. Cara, o gramado muito ruim. E aí eu acho que isso acabou mudando a partida do Vitória. Veja só, de um lado você tem a falta de entrosamento já, né? Porque obviamente que esse time não treina junto, não se conhece, foi um montado ali de última hora, né? Conversado para poder combinar o que é que ia fazer em São Luís. Então, falta de entrosamento e pelo campo ruim também. Aí o Vitória teve que apostar muito na bola longa. Eu senti que essa foi assim, o objetivo do Vitória, apostar na bola longa,
sobretudo tentando Carlinhos, né? Já que tinha Carlinhos para jogar, tentaram lançar muita bola longa, Fintelman, os próprios zagueiros do Vitória, tentaram lançar muito bola longa, os laterais, para nosso querido Carlinhos brigar pelo alto, ou então por baixo, fazendo pivô, usando o corpo dele, mas sobretudo pelo alto, né? Que é um cara muito alto, para fazer ali a casquinha, fazer o pivô, né, por baixo, para conectar com os três jogadores anteriores a ele, né, na formação, que são jogadores ofensivos, né? Era Oswaldo pela esquerda, Carlos Eduardo pela direita e Bruno Xavier mais centralizado. Como são três jogadores atacantes, praticamente, jogadores de arrasto, de velocidade, de força, então eu acho que o objetivo foi esse, mandar para Carlinhos escorar para esses caras tentarem criar alguma coisa por ali. Só que não funcionou porque Carlinhos, velho, assim, não conseguia fazer o pivô usando o corpo dele por baixo. E me impressiona como ele é um cara muito alto, um cara de 1,95 m, que tem a cabeçada como uma especialidade, né, do jogo dele, ou deveria ter, e não consegue ganhar pelo alto. Irritou muito, muito mesmo. Acho que não foi um destaque da partida a quantidade de bolas que foram alçadas para ele nesse tipo de saída, e ele não conseguia ganhar pelo alto. Ele não conseguiu ganhar. Eu não lembro de. Eu lembro de pouquíssimas assim que ele tenha conseguido ganhar, sabe? E aí isso engessou demais o jogo do Vitória. Isso dificultou o jogo do Vitória. E aí, assim, o gol do Motoclube não saiu numa jogada trabalhada do Motoclube, saiu numa jogada de bola parada, um escanteio, que inclusive o Vitinho, o jogador do Motoclube, tinha cobrado foi um escanteio cobrado no primeiro pau, assim, onde o camisa 9 do Motoclube desviou, e já tinha sido cobrado um escanteio igualzinho pouco tempo atrás. Detalhe que parece muito o lance do Náutico, sabe? Os gols do Náutico aqui, né? O gol do Náutico, que Vinícius cabeceou duas seguidas na primeira trave, até sair o gol do Náutico, e aí foi a mesma coisa. O Motoclube foram dois escanteios praticamente seguidos assim no primeiro pau, e a primeira Vitória soube defender, a segunda nada. Foi uma bobeada grande da defesa, talvez até por falta de conjunto, né? Obviamente que esse time não treina bola parada, porque é um time que nem existe, é um time que foi formado para enfrentar o Motoclube em São Luís. Então não teve treino de bola parada, deve ter acontecido no máximo um ajuste ali verbal, né, conversado de como é que ia ser essa marcação de bola parada. Então foi uma bobeada grande da defesa nesse sentido, de não conseguir marcar bem essa bola parada, mas foi um erro maior também do garoto, né, do Edenilson, porque ele cedeu o escanteio e depois ele afastou muito mal, a bola sobrou para ele depois dessa cobrança aí, sobrou para ele no meio da área, ele afastou mal, manteve o lance vivo. E aí teve um detalhe também, né, porque Fintelman salvou duas vezes em cima da linha essa bola, né? Foram três finalizações do Motoclube até sair o gol. O Fintelman salvou duas. E aí na terceira ele já estava batido, e o Motoclube fez o gol. Mas assim, no caso do Edenilson, por exemplo, é um jogador muito novo, eu não vou crucificá-lo, sabe, quando vier para avaliação, porque eu acho que tem que pegar leve com os meninos mesmo, tava lá para tapar buraco, não é um planejamento lançá-los agora. E aí depois o Vitória foi crescendo, eu acho que, certa medida, assim, não tinha conjunto, mas a qualidade foi aparecendo, né? Tipo, o Oswaldo fazendo boas jogadas pela esquerda, Carlos Eduardo aparecendo bem, né? Surpreendente. É, era necessário isso. De certa forma, a qualidade foi aparecendo, sobretudo do lado esquerdo, Hugo, Oswaldo. Como eu falei, né, cara? Assim, esse time do Vitória, mesmo esse time remendado aí, misto, ele tem mais qualidade que o Motoclube. Então, isso foi aparecendo naturalmente, o time foi mantendo mais posse de bola, a partir do primeiro gol, né, do gol tomado do Motoclube que o Vitória tomou. E aí já tinha tido uma boa chance com Carlos Eduardo, né? É, ele chutou uma bola da direita que foi desviada pela zaga do Motoclube e o goleiro pegou no reflexo. E aí depois o Vitória chegou a um empate com uma jogadaça de Carlos Eduardo pela direita, ele recebeu a bola. Não deu nem para ver direito como é que foi a montagem dessa jogada, né? A criação dessa jogada, porque Aratu meio que cortou, ele já estava com a bola, assim, né? A imagem estava fechada num lance do jogador e logo depois apareceu o Carlos Eduardo já fazendo a jogada. E aí ele recebeu na direita, fez uma bela jogada individual, cortou para o meio, pela perna esquerda, ele cruzou assim a meia altura, já mirando o Carlinhos mesmo na área.
E aí Carlinhos fez uma jogada, velho, que assim, é de centroavante, que é uma coisa que precisa no Vitória titular, né? Mas que Carlinhos não vai entregar, mas que precisa disso. Algum jogador do Vitória tem que entregar isso, que é ele se posicionou na área, recebeu a bola de Carlos Eduardo, 2 toques na bola e fez o gol. Um para matar e o outro para chutar. Ele dominou a bola com um toque, chutou muito rápido, fez o gol de centroavante mesmo, e o Vitória empatou. E aí foi para o intervalo depois disso. Um pouco antes do intervalo teve uma confusão enorme, cara, no meio do campo, que eu não entendi a razão de ter surgido uma confusão enorme assim no meio do campo. É, o árbitro acabou dando um amarelo para Thiaguinho, acho, para o jogador. Cara, eu não gravei o nome do jogador do Motoclube, né? Mas foi o zagueiro que fez o gol. O É, Ian. me ajuda aí. Ian. Hã? Ian. Ian Christian, né? Acho que é isso. É, eles se arrumaram uma confusão ali e tal. Ele deu um amarelo para Thiaguinho e para o Ian Christian lá, o Ian. E não deu vermelho para nosso amigo aí, Bruno Xavier, cara, que deu um tapa na cara do zagueiro do Motoclube. E eu acho que ele merecia ser expulso, né? Como nessa fase da Copa do Nordeste não tem VAR, ele acabou passando ileso aí pela. Eu achei que ele deu um. Assim, ele tentou, não sei se voluntariamente, mas ele não sei se foi intencional, mas ele meio que botou a mão assim na cara do cara e tirou. Só que na hora que ele queria botar a mão na cara do cara para tirar, ele acabou dando um tapa assim, sabe, na cara dele, um soco. Então era para expulsão sim, mas o árbitro não viu, não tem VAR, ele acabou escapando. E aí no segundo tempo, Fábio, cara, difícil assistir o segundo tempo. Foi um jogo modorrento. Não tem o que falar. O primeiro tempo foi mais decisivo pro jogo, sabe? Foi mais movimentado. O segundo tempo foi modorrento. Não tem outra palavra para descrever isso, cara. Dava raiva de assistir o jogo, porque assim, o Motoclube só chegou em faltas, cobrado pelo Vitinho, que o Fintemon defendeu muito bem. Bolas assim, bem cobradas, né? Com efeito, ali onde a coruja dorme, como diz os antigos aí. E Fintemon pegou as duas. E o Vitória teve assim umas duas chancezinhas com. Uma foi com uma com escanteio que o Carlinhos cabeceou, mas ele cabeceou meio prensado, a bola não foi tão forte. E a outra foi uma combinação bacana entre dois jogadores que entraram com o tempo, né? O Felipe Cardoso e o Fábio. Fábio puxou pelo lado direito, foi até a linha de fundo, mais ou menos assim. Entrou pela área e aí cruzou para trás, assim. Só que Felipe Cardoso não conseguiu chegar, o zagueiro do Motoclube chegou antes. Mas só foi isso. Não teve mais nada para falar desse segundo tempo. E aí o empate, eu acho que acabou sendo justo mesmo, sabe? Porque o Uhum. Vitória também não mostrou tanta coisa assim. Muito bem, então 1-1, né? Motoclube Vitória, Vitória na liderança, né? A gente vai analisar agora os jogadores, né? Individualmente, um por um. Alguns comentários aqui. É, O Saulo Lessa, né? Torcedor do Vitória, sempre está por aqui, mandou vários comentários, né? Ele falou que. Deixa eu ver aqui, ele falou sobre a atuação do time. Teve um comentário aqui que só o Carlos Eduardo jogou bem na visão dele. Hugo e o resto pode jogar para B e serem moedas de troca. Acho que é isso que ele quis dizer aqui. O Lourival dos Santos está por aqui. Ele Não, está dizendo que Loival você. falou assim, ó, vai jogar na vaga de Carlinhos, Vitor Vilar. Você só reclama, me deixe, viu? Se esse elenco nunca jogaram juntos, eu falei isso, né? O elenco nunca jogou junto. Esse time aí foi montado para jogar lá em São Luís contra o Motoclube. Óbvio que não tinha entrosamento, óbvio que o gol que foi tomado foi de falta de combinação ali de bola parada. Agora sim, velho, é pra elogiar Carlinhos, é? Você acha que tem que elogiar Carlinhos? Assim, eu tenho que falar que Carlinhos fez uma grande partida. Deu raiva, velho, de ver ele não ganhar nenhuma bola pelo alto, pô. E o Vitória tava apostando muito nisso aí. Ele fez o gol, elogiei, inclusive, o lance dele no gol. Foi um lance bonito, porque ele dominou e já chutou. 2 toquinhos, fez o gol, mas tenha paciência, né, velho? Se ele é torcedor do Vitória, tá gostando de Carlinhos. Não sei nem se é torcedor do Vitória, porque acho que nenhum torcedor do Vitória tá gostando de Carlinhos. A ponto de defender. O Lourival é. Você que é de São Paulo, será que é algum parente do Carlinhos aqui que está um pouco Ah, pode com ser. raiva? Aí é. Também aqui, Beni Blanco, enfim, a galera falando do Fortaleza, que será a nossa próxima pauta, tá?
Daqui a pouco a gente fala do Fortaleza. Também o Ruslan aqui, torcedor do Belo aqui, falou que a gente vai ser campeão domingo. Vamos ver, Ruslan. Eu tô meio confiante só, viu? Souza é chato demais. Bom, agora pro campinho. E o Fintelman foi o melhor em campo do Vitória? Foi o que se destacou mais? Ou é exagero? Cara, assim, vamos lá. Já que a gente já tá, no campinho, já adiantando assim, né? Eu achei Fintelman um destaque do jogo, sem dúvida nenhuma, porque ele fez duas defesas muito boas, assim, no lance do escanteio. Foi importante ele ter participado naquele momento que, assim, mas no final das contas nem adiantou muita coisa, porque a defesa não ajudou ele, né? Então acabou que ia sair o gol mesmo assim. Mas, sobretudo, no segundo tempo, né? Teve várias. As chances que o Motoclube teve foi na bola parada, assim, né? E foram boas defesas do fim também. Então, eu fico muito na dúvida, inclusive. Assim, sem dúvida nenhuma, ele jogou bem, tá? Já vai o verde musgo aí pra ele, porque ele jogou bem. Fintelman foi muito bem. Eu não vou botar o muito bem, né? Que é o verde claro, porque seria um exagero botar alguém nessa avaliação no empate. Mas ele foi bem, cara. Ele foi bem. Já o segundo jogo dele na temporada, né? Porque ele jogou contra o Barcelona também, foi muito bem também lá no, contra o jogo do Barcelona. É um cara que tá mostrando, assim, qualidade, né? Nas oportunidades que teve. Mas eu não vou colocar ele como melhor em campo, sabe? Eu não quero. Eu não acho que seja um jogo. Eu gosto de premiar o goleiro como melhor em campo quando é um amasso do time adversário e ele é fundamental para uma vitória ou para segurar um empate. Como, por exemplo, foi a atuação de Lucas Arcanjo no primeiro Bavi do ano. Ali foi o melhor em campo, porque foi um amasso do Bahia e Lucas Arcanjo salvou a vitória de tomar um vareio, né? Então, assim, mas Fintelman não foi decisivo para o jogo de hoje, sabe? Não, não sinto isso. Pode ser torcedor aí, tem torcedor que acha, mas eu não quero colocar ele como melhor em campo, não. Mas ressalva que a dúvida fica até o último momento. Muito bem. Dupla de zaga, Camutanga e Cauã. Cara, como eu falei, assim, eu não vou pesar os meninos da base, tá? Eu acho que os meninos da base estiveram aí cumprindo uma função muito nobre, que é de completar o elenco. Não, não é planejado usar esses meninos nesse momento. Então, Cauã, eu vou colocar como regular, achei ele até seguro, assim, né? Um menino que é muito novo, acho que tem 18 anos só, e já mostra, assim, uma qualidade interessante. Tem um porte físico interessante também, um jogador alto, forte. Então, é regular para ele, achei que ele fez uma partida boa. E Camutanga jogou bem. Jogou bem. Camutanga. Velho, a gente tem que colocar sempre perspectiva. Esse cidadão tá sem jogar há quase um ano, né? Foi o primeiro jogo dele em 90 minutos. Primeiro jogo dele em 90 minutos, num campo ruim, velho, e ele foi muito seguro. Ele não errou nada, assim, né? Foi muito seguro. Então, a gente precisa colocar em perspectiva. Por exemplo, Fintelman fez uma boa partida. Por isso que eu vou escolher Camutanga como melhor em campo. Já esse é o spoiler. Porque tudo é uma questão de perspectiva. Fintelman fez uma boa partida, tanto é que eu coloquei ele como jogou bem, mas como eu falei, ele não foi decisivo, assim, tipo, não foi uma partida em que o Motoclube amassou o Vitória, ele segurou o empate. E é um cara que, assim, hoje, por mais que faça várias partidas seguidas, assim, ele tá muito abaixo digamos assim, na hierarquia do Vitória, né? Ele é o terceiro goleiro. Camutanga é um cara que a volta dele, no nível que ele já mostrou, é importantíssima para o Vitória. É fundamental nesse momento para o Vitória. O Vitória precisa de Camutanga, precisa de um cara com o perfil dele, com a característica de líder que ele tem, assim, com a característica que ele já mostrou no Vitória, com a qualidade que ele já mostrou no Vitória. É uma posição carente, porque Neres tem caído de produção. O Vitória joga com três zagueiros também, né? Então a volta dele seria importante para formar ali com o Neres, com o Edu, com o Lucas Alto. E ele voltar no primeiro jogo dele, 90 minutos, ele tem uma atuação segura, muito segura, jogando 90 minutos, porque poderia muito bem ter saído durante o jogo para ser, né, poupado ali em tempo, já que ele tá voltando depois de tanto tempo. E ele foi seguro, velho. Então, para mim, ele foi melhor em campo. Jogou bem, melhor em campo. Porque Muito isso é bem, uma boa então. notícia pro Vitória. Isso. O Saulo Lessa disse que ele vai botar o Neres na reserva. Você acha que. Ou é muito cedo ainda para. Cedo, né? Tem que ter calma. Na Também, Série B a dupla era Wagner Leonardo e Camutanga, né? Não era isso? Era essa dupla.
É, Aí se é. machucou, Era, né? era a dupla Vagatanga. O Camutanga já jogou Série Vagutanga, né? A? Já tem. Camutanga jogou a Série A há poucos jogos pela Vitória, né? Porque ele se lesionou. É, mas antes ele não jogou, né? Assim, então, um jogador Não, que antes não. A estreia é dele na Série A náutico, foi no ano né? passado. É, foi um jogador que estava ali no Náutico, teve uma passagem É, pelo Atlético Goianiense. a estreia dele foi no ano passado na Série A. E fez É, poucos jogos. Mas é um então jogador precisa. que, Uhum, jogando no nível que ele já mostrou no Vitória, mesmo colocando em perspectiva a Série B, é importantíssima a volta dele. E eu sim, acho, sim. velho, que ele pode botar Neres na reserva. Pode botar. Aí é uma questão de encaixe, né? Eu não sei, é, eu não sei, por exemplo, como é que ficaria esse encaixe aí, né? Porque o Vitória joga com três zagueiros. Eu não sei se Neres iria para a direita e Camutanga centralizado, se Alta jogaria na direita, sabe? Vou espirrar. Saúde, Avisei Vitor que eu ia Vilar. espirrar. Obrigado. Vamos nessa. Bom, então é isso, né? O Camutanga pode ganhar a vaga do Edu, por exemplo, né? De ser o terceiro zagueiro ali, né? Quando o Carpini jogar nessa formação, né? Que vai ser bem comum, sobretudo contra os times maiores fora de casa. Me parece que o Carpini sempre vai utilizar ali o esquema de três zagueiros, até para tentar, por exemplo, colocar o Claudinho, né? Se o Claudinho virar titular, né? Você vai ter que é, dar uma reforçada ali na defesa. Então eu acho que Camutanga é um jogador que pode ser importante aí nessa sequência do Vitória na temporada. Bom, vamos para os laterais. Edenilson. Quem é Edenilson? Eu não conhecia. É da base. Menino da Da base base. também. Cara, mais uma vez, não vou pesar em cima dos meninos, tá? Eu acho que ele falhou na. Obviamente, ele falhou no lance do gol do Motoclube. Falhou duas vezes, né? Porque ele cedeu o escanteio e depois ele falhou ao afastar mal. Ele também foi muito acionado, velho. Muito acionado defensivamente, porque o Motoclube buscou muito o lado esquerdo do campo e ele teve que trabalho demais para marcar. Teria tudo para ter um laranja pra ele. Eu não quero pesar pros meninos, sabe, velho? Uhum. Tá, mas assim, seria injusto pra caramba com os outros meninos também. Então, laranja pra ele. Com a ressalva de que, pô, o menino tá lá pra errar mesmo, assim, é o momento de errar. Não, ele tá lá tapando buraco, sabe? Não é projetado, né? Que eles jogassem, que eles tivessem a oportunidade agora. Eu não queria que isso ficasse marcado na vida do Edenilson, que pode vir a ser um bom lateral, enfim. Mas seria injusto até com os outros meninos, né? Que ele falhou no lance, foi muito acionado, defensivamente foi mal. Então, laranja. Muito bem. Para fechar a defesa, temos o Hugo, que aí já é um jogador mais conhecido, né? Até foi titular um tempo, né? Na série do Esteves, mas aí já perdeu de novo a posição com a chegada do Gemerson, né? Isso aí dá pra pesar em cima, lá ele, pesar em cima dele, né? Cara, é regular. Eu não queria botar que jogou bem, não. Muita gente elogiou a atuação dele, mas achei regular, né? De fato, ele construiu bastante pelo lado esquerdo, tabelou bastante com nosso amigo Oswaldo ali pelo lado esquerdo, mas regular. Não vou ainda, digamos assim, embandeirar o Hugo, não. Muito bem. O Saulo Lessa falou que o PK é melhor que ele. Foi um exagero? Ou não, nem É, tanto? PK mostrou mais futebol, realmente. Mostrou mais futebol do que o Hugo até agora. Eu acho que sim, mas também não é esse o nível que o Vitória precisa, viu, Saulo? Tipo, você vai concordar comigo que a gente precisa aí de um zagueiro, de um lateral esquerdo melhor. Não é Hugo, não é PK, é melhor do que isso aí. E dá pra buscar. Dá pra buscar, eu acho. Bom, agora partindo pro meio de campo, né? Tiaguinho. Cara, esse aí vai entrar na conta do jogou mal. Laranjinha pra ele. Jogou mal, né? Falhou muito ali na saída de bola. Esse é um cara que tá na berlinda. Eu acho que Thiaguinho, apesar do carinho que Carpini tem por ele, é um cara que já trabalhou com Carpini, tem a confiança de Carpini. E apesar também dele ter tido poucas oportunidades, É, esse aí tá dizem na que ele é o berlinda. filho de Carpini, né? Por isso que chama Tiaguinho, É, inclusive. Tá em todos os clubes que o Carpini passa, o caraca. Thiaguinho joga.
Meu Deus, velho. Pior que, faz sentido, né? Thiago Carpini, Isso é um jeito. Eu não sabia disso, não. Tem essa piada. Caraca, é mesmo. Eu nem tinha percebido que eles tinham o mesmo nome, cara. Se eu não me engano, o sobrenome dele é Thiago Conte, Isso. não é? Ele É quase jogou um com o Thiago Carpini Carpini. também. É, ele jogou no Água Santa, no Juventude e no Vitória. É agora Os Vitória. últimos três clubes do nosso glorioso É. Thiaguinho estava com o seu Deve ser, pai, Thiago Carpini. deve ser muito amigo aí de, sei lá, deve ser muito amigo de Carpini. O filho dele deve brincar com o filho de Carpini, coisa assim. Porque, velho, com todo respeito, Thiago. Tô brincando, tá? Mas assim, tô brincando. Disclaimer, pelo amor de Deus, esses cortes hoje em dia me preocupam muito. Tô brincando, pelo amor de Deus. Eu gosto de Thiaguinho, assim, eu acho que ele foi uma contratação legal, assim, uma aposta bacana pro Vitória, porque é um cara que Carpini conhecia, um cara que não chegou, obviamente, para ser titular, veio para complementar o banco. É, Ele era reserva nesse do primeiro momento, Juventude, né? Assim, tipo, mal jogou ele lá, foi né? reserva do Jogou. Juventude. Cara, ele fez um bom paulista pelo Água Santa. Aí ele foi pro Juventude. No Juventude, se não me engano, ele se machucou também. E aí ele perdeu muito espaço, não conseguiu recuperar espaço no time. Então teve esse disclaimer, né? Teve esse porém. E no Vitória aconteceu a mesma coisa com ele, né? Porque ele chegou, se machucou, não teve muita oportunidade. Aí quando ele voltou à forma física, ele foi ter oportunidade agora, na reta final do Baiano, quando o time já estava encaixado, ou se encaixando, melhor dizendo. E aí ele teve pouquíssima oportunidade também, né? Mas nas oportunidades que ele teve, ele foi mal. Hoje era um jogo, por exemplo, para Thiaguinho e outro aí que eu vou falar daqui a pouco, eles aparecerem e falarem, velho, aqui tem alguma coisinha nesses jogadores, sabe? Existe um motivo de Carpini confiar neles. Obviamente estou falando de Bruno Xavier, já de adianto. É um jogo para os caras falarem assim, ó, gente, eu não sou só amigo do técnico, assim, não é só o técnico que me indica, eu sou bom, eu mostro alguma coisa. E Thiaguinho não mostrou, cara, hoje, nada. Assim, um jogador que não conseguia ajudar uma série de bola, errou muito passe. Às vezes, na marcação, a gente não entendia, muito duro, entrava de maneira violenta, fazia uma falta besta, assim, não alegrou. Eu acho que é um cara que realmente está mais na porta da saída do que qualquer chance de ficar no elenco nesse momento. Muito bem. Então, avaliação negativa aí pro Thiaguinho. Eu vou corrigir, tá? Porque ele jogou no Juventude, mas ele não jogou com o Carpini. Tá? Eu tava vendo aqui. Ele jogou no Água Santa. No Água Santa ele jogou. Mas quando ele chegou ao Juventude, o Carpini já tinha ido pro São Paulo. Talvez pudesse até ter sido um pedido do Carpini, né? Mas ele não chegou a até porque o Carpini largou o Juventude ali no meio na pré-temporada, né? Basicamente. Então, mas ele não É, jogou com o Carpini mas no independentemente disso, Juventude. ele se machucou no Juventude, não teve a oportunidade, né? Perdeu também espaço lá. Isso. Mas ele Muito não, bem. não trabalhou com o Carpini. No Juventude, né? Mas no Água Santa ele jogou. E Mas agora eu no. não tenho dúvida, cá entre nós, que a indicação para o Juventude foi É de Carpini. indicação, com Só certeza. Até acho que a pro não Juventude casou também muito. deve ter sido indicação do Carpini. Só que chegou depois dele sair, né? É, Agora temos o glorioso Wanderson Papaterra. Maravilhoso nome, hein? Cara, Papaterra. Esse nome é maravilhoso. Cara, Papaterra, ele foi emprestado durante o Baiano para o Atlético de Alagoinhas. Não foi tão bem. Voltou, é uma promessa da base, assim. Talvez dos jogadores que estavam hoje recebendo oportunidade, é o que a galera mais quer ver jogar, né? Quer mais observar. Eu gostei dele, velho. Agora eu vou colocar como regular, porque também não foi uma atuação brilhante do Papaterra, né? Eu gostei da personalidade dele, dá pra ver que é um menino que tem personalidade, mas não foi uma atuação brilhante, assim. Então, vai ficar com um regularzinho. E Papaterra é sobrenome mesmo, viu? É Wanderson E é, Papaterra Mar. É, sei, é, não, não, é, não muito, acredito. engraçado que é Wanderson Papaterra Matos. Tem mato e terra no mesmo nome, enfim. É um nome bem diferente aí do Wanderson Papaterra. Papaterra e Matos. Papaterra e Tinha que ser Matos. assim. É. Ai, ai, vamos seguir aqui com o Bruno Xavier. Dê uma olhada nos comentários de Ravel aí.
De Ravel? Ah, sim. Boa. Papaterra não se meio boas jogadas e ele ficou na esperança do Papaterra cavar algumas faltas, né? Boa, boa, Exatamente. Ravel. Durante a partida, né, o Fabrício Cunha, que é o narrador da Aratu, até brincou também, mas não foi com Papaterra. Falou, cada enxadada é uma minhoca. Ia ser maravilhoso se fosse Papaterra. Ele usou para outro Isso, jogador. é. Eu até ia mandar uma mensagem para Perdeu a Fabrício e falar, velho, chance. Perdeu a chance. você perdeu a chance. Bom, e para completar o meu, Bruno Xavier. Esse aí foi mal também, viu? O outro brother aí de Carpini. Velho, Bruno Xavier é o seguinte, ele fez até umas boas atuações no Baiano. Parecia promissor, mas quando o nível subiu, quando ele estava enfrentando lá na primeira fase do Baiano, um Colo-Colo, tal, aí ele foi bem. Assim, ele fez boas partidas, né? Um jogador que dá para ver que desses pontas aí que o Vitória tem, é um cara que ajuda muito na defesa. Eu até falei que ele não é nem um extremo de fato, assim, ele é um médio ala. Tipo assim, é um cara que é um meia, só que joga pelo lado direito, né? O lado esquerdo, a depender do momento. Ele é canhoto, então pode jogar pelo lado esquerdo, pode jogar pelo lado direito, cortando para dentro. É, fez algumas boas partidas, mas depois, quando o nível subiu, quando pegou os times mais difíceis, né? O Fortaleza, Sport, Bahia, até a reta final do Baiano, ele não foi bem. E outra coisa, Carpini também deu um certo indício de que não, assim, não confia tanto nele, ou não bota ele para jogar nos jogos grandes. Nos jogos grandes ele não participou. Então é um cara que eu acho que também está mais para porta de saída do Barradão do que para ficar. Um jogador que também eu achei uma proposta interessante, uma aposta interessante, melhor dizendo. Por quê? Porque é um jogador que chegou de graça, entre aspas, né? Porque não teve que contratar pagando indenização nenhuma, mas e para o momento do Baianão, né, quando você vai enfrentar de fato um nível menor, né, primeira fase da Copa do Brasil, essa primeira fase da Copa do Nordeste, é bom você fazer umas apostas dessas, porque de vez em quando você acha um jogador, né? O Vitória achou o Mateuzinho assim, trouxe o cara do Ipiranga e hoje o Mateuzinho é fundamental. O próprio Camutanga era um jogador que estava assim no nível mais abaixo, né? E hoje é um jogador que pode ser voltar a ser fundamental no Vitória, entre outros, né, que o Vitória encontrou nessa mesma toada. Então, vai que dá certo uma aposta dessa, né? Lá atrás teve Dudu também, que entregou alguma coisa durante algum momento. Mas Bruno Xavier e Thiaguinho, infelizmente, não entregaram, tá? E hoje são jogadores que estão mais para fora do Vitória do que para a Série A. Então, para ele, jogou mal hoje, não foi bem. Ele brigou muito no meio-campo, fez falta besta, ele brigou mais. Ah, e outra coisa, velho, não falei. Bruno Xavier escapou de ser expulso, né? Sim. Ele deu um murro na cara do zagueiro. Então, ele jogou mal mesmo. Então, jogou mal aí pro Bruno Xavier, né? O Laranjinha. E vamos pro ataque agora, né? Tivemos Oswaldo. E aí, Oswaldo conseguiu fazer alguma coisa nesse jogo? Conseguiu render? Ou tá na hora de dar um cargo pra ele ali, coordenador de alguma coisa? É. Cara, difícil demais avaliar vovô, né? Porque ele foi bem hoje, tá? Eu acho que ele foi bem hoje. Ele e o Hugo combinaram boas jogadas aí, ali pelo lado esquerdo, então vou colocar ele como regular. O Oswaldo jogou no lado esquerdo, tá? Só para modificar nosso campinho aí. Ele jogou pelo lado esquerdo, dialogou bem com o Hugo por ali. No primeiro tempo, sobretudo, eu acho que foi a principal válvula de ataque do Vitória. Só que ele teve alguma dificuldade. Assim, ele consegue. Ele é um jogador inteligente, ele tem um bom passe, né? Tem uma boa visão de jogo. Mas ele tem uma dificuldade que eu acho que é insuperável, assim. Ele não vai conseguir resgatar isso no futebol dele, que é o 1 contra 1, né? O Oswaldo já foi bom no 1 contra 1, já teve velocidade, teve explosão para ganhar essas disputas no 1 contra 1, nos duelos individuais, né? Como falo. E ele é um cara que perdeu essa característica por conta da idade, por conta das dificuldades de saúde que ele teve. E acho que é difícil recuperar, né, esse estágio da carreira dele. Então, mesmo ele indo bem hoje, né, sobretudo com a bola no pé, tomando boas decisões assim de passe, né, de articulação com o Hugo, mas dá para ver que falta ali aquela explosão, né, de quebrar a linha, de quebrar a marcação na velocidade, numa jogada individual, por exemplo, que ele já teve na carreira. Então, assim, é regular. A partida dele foi boa, ele atuou bem, assim, é regular para ele hoje.
Mas isso não quer dizer que Oswaldo tem espaço no Vitória, não. Acho que é um jogador também que tem que pensar o que fazer com ele, né? Um cara que tem salário alto, provavelmente. Talvez seja difícil realocar ele em outro time. Vitória vai ter que pensar bem o que fazer com ele, assim. Podia emprestar pro meu Belo, hein? De graça, assim. Só pra gente subir pra. A gente paga 20% do salário. Eu aceitaria, viu? Nascer, É, Oswaldo nascer e deve deitar. você tem que chegar para Fábio Mota e convencer ele a fazer isso. Esse que é o Vamos. detalhe. Série C é um Tem jogo por que semana conversar com ele. só, tranquilinho, sem. Na Série C, irmão, ele ajuda muito, viu? Juro pra você que Oswaldo ainda ajudaria muito na Série C. Agora é aquele esquema, velho. Você tem que falar com o Fábio Mota e dizer, ó, Fábio, tem uma solução para você criar ali uma saída honrosa para Oswaldo. Tem um time na Paraíba chamado Belo, Botafogo, que vai tá louco para contar com ele e tal. Acho que o Fábio Mota vai perguntar quanto é que o Botafogo vai pagar. Que agora o momento do Vitória é esse, irmão. O Vitória só quer saber de economizar dinheiro. Se o Belo pagar 50%, talvez ajude. Tem capacidade de João. pagar 50%? Não tem, né? É. Ele trabalhou com o João Bussi? Não, né? Acho que já tinha saído, né? Ou trabalhou? Cara, só se for no primeiro semestre de Primeiro. É. 2023. Então acho Eu que acho que ele trabalhou, né? Porque o trabalhou no Bussi primeiro foi semestre. demitido no Baiano, não foi? Depois. Mas foi já para a reta final da primeira fase do Baiano, né? Uhum. Então acho que eles trabalharam juntos, sim. Então, ó. Na, reenco- na, ele, diga. Não, reencontrar o Bussi, não sei nem se deram bem aí, né? Até porque Eu foi vou mal, né? mudar, não é você que tem que falar com o Fábio Mota. Quem tem que falar, o Fábio, inclusive, seu xará, né? Já quem tá falando Isso. de charás aqui hoje, Thiago e Thiago Carpim, Thiaguinho e Thiago Carpim, Fábio pode conversar com o Fábio, velho. Agora, claro que João Bussi pode ajudar muito mais nesse trabalho aí de achar um lugar para Oswaldo, né? Vou mandar um E acho zap que aqui Fábio Mota pra João Bussi aqui, dando essa ideia. e Fábio Mota tem assim uma dívida moral com o João Bussi, né? Porque João Isso. Bussi salvou a vida Aquele de Fábio Mota. milagre. Isso. É, E com o Belo, pode né? Porque eu não sei se ser. você sabe, Vitor Vilar, mas a vaga que o Vitória pegou era do Botafogo, aquele oitavo lugar. A gente que foi o flanelinha do Vitória. Porque se a gente tivesse Eu não ganho lembrava disso. da Aparecidense, vocês estavam na Série C pelo menos até 2023. Caraca, eu não Então, lembrava disso, não. então tem duas dívidas, né? O Botafogo foi nono lugar naquela. E o Vitória foi oitavo, né? Acho que foi isso. Então, Caraca, ó. eu não lembrava disso, não. Então, Fábio, você tem duas Genial. dívidas. Uma com o Belo, que a gente farrapou na reta final para vocês entrarem no G8. E com o João Bussi, que conseguiu esse milagre. Então, está na hora de retribuir. Porque a vida é assim, né? Fábio, você percebeu que seu poder de argumentação é imenso. Eu tentaria É, conversar com o seu xará. vamos. Você lembrou de João Bussi, já é uma carta na mesa aí. E lembrou dessa dívida histórica do Vitória aí com o Belo. Então Isso. eu conversaria com o Fábio. Conversaria com o Fábio. Vamos lá, né? E Oswaldo, Oswaldo já jogou no CSA, já conhece as praias de Maceió, jogou no Sport, já conhece as praias de Recife. Jogou Vitória, né? Conhece as praias de Salvador, jogou no Ceará, Fortaleza. Falta Falta, agora conhecer as falta praias de Paraíba. João Pessoa, exatamente. Exato, Olha aí. exatamente. Ó, Mais um argumentos. argumento. Mais um Meu irmão, argumento, você é uma viu? metralhadora de argumento. Você é uma metralhadora de argumento. Você já tá me convencendo. Já me convenceu. Viramos Depender de SAF mim, eu. agora. Viramos, profissionalizamos. Aí. Ele já trabalhou com o Alexandre Galo, que é o nosso CEO agora. Qualquer coisa a gente É é, possível. co- coloca Porque mais são um dois aí para andarilhos, né? convencer. Vamos Isso convencer, é. vamos convir que são dois andarilhos. Assim, Galo e Oswaldo são dois andarilhos. Então, pode Isso. ser que nessas andanças do futebol tenham se encontrado. Boa, então vamos tentar. Mas esse argumento é maravilhoso. Você devia usar essa carta. Oswaldo, você já tem 40 anos, velho. Você já rodou por todos os estados do Nordeste. Você é um andarilho do Nordeste. Falta Paraíba. Falta Paraíba. Exatamente. Venha ser feliz, João Pessoa, a cidade que tem uma Subir qualidade de com o vida maravilhosa. Belo, depois de 35 anos, você entrará para a Exatamente. história dessa Exatamente. maravilhosa cidade, que inclusive é a cidade dos aposentados. Os aposentados do Brasil inteiro vêm para João Pessoa se aposentar. Então, você já poderia ficar aqui de vez, trazer a Meu irmão, família. você é um Pô, metralhador de argumento, velho. Eu tô impressionado. Você devia vem, ser advogado, Oswaldo. filho. Vou É lançar a campanha no meu impressionante. Twitter, tá?
Muito bem. Dito isso, o Isso aqui Oswaldo tem que virar um ficou. corte. Ó, dica, isso aqui tem que virar um corte e ir pra rede Isso. social, velho. Assim, argumentos impressionantes de Fábio Hermano para levar Oswaldo. Vai Oswaldo pro Belo. Eu apoio, 100%. Eu acho que seria ótimo para ele. Bora. Separa aí, viu, Alan? Depois aí fala com o Caio Cortes, que é o cara que faz os cortes aqui, pra gente. Se não for postar, me manda, que eu jogo nos grupos do Botafogo aqui e já faço uma movimentação aí. E mando pro zap do Galo também. Vou fazer isso. Bom, dito Tem que isto, mandar pro zap de Oswaldo. Oswaldo. Você tem que mandar pro zap de Oswaldo e de Fábio Mota. Ponto final. Esse é o Isso, principal. exatamente. Eu te mando o zap deles, inclusive, se você quiser. Boa, A gente boa. pode combinar isso aí. Muito bem. Então, Oswaldo, futuro jogador do Belo, com o amarelo, tá? Então já avaliado aí. E Carlinhos? Cara, até me perdi aqui, eu nem tem um time para avaliar, bicho. É Carlinhos, velho, assim. É... Pô, eu tava adorando falar sobre o Oswaldo, eu tenho que voltar a avaliar este time, né? Enfim, Carlinhos. Aí vem logo Carlinhos, pá, na cara, assim, logo de vez, assim. Vem Carlinhos para avaliar. É... Irmão, assim, é o que eu falei, o cara fez o gol, ponto para ele. Então, digamos assim, Power Ranking, vai subir Carlinhos. Mas, assim, a disputa dele pelo alto, velho, me irritaram muito, cara. A dificuldade que ele tem de ganhar uma bola pelo alto, fazer uma casquinha pelo alto para acionar os atacantes do Vitória. Então é regular, velho. Regular. Não ganhou nada pelo alto. É impressionante a dificuldade. Ele não sai do chão, pô. Ele, tudo bem que ele é alto, bacana. Mas se ele saísse do chão, ajudaria um pouquinho, né? Ele não pode ficar no chão, pô. Mesmo sendo um cara de 1,95 m. Então, assim, dificuldade enorme para ganhar as disputas pelo alto. Ele não duela no corpo por baixo, não duela pelo alto, mas fez o gol e fez um gol de centroavante, né? Então, vamos ver que Carlinhos é o que vai para a Série A, porque para a Série A ele vai. Ele vai estar no grupo da Série A do Vitória, mas regular. Muito bem, regular aí pro Carlinhos. Cara, o Carlinhos ele vai. Depois que ele Eu jogou no gostei. Flamengo, ele vai. Ele vai jogar Série A, Série B aí uns 5 a 10 anos, pelo menos, viu? É, Flamengo botou um carimbo assim, o cara É, vai assim. rodar, vai rodar. Mas não tem, acho que não tem Eu sei nível te não, falar, viu, pô, pra Série A, Saulo fez um acredito. comentário objetivo sobre o Carlinhos, que eu não falei. Lento. Ponto. Foi o que ele comentou. E É um cara definiu o lento, Carlinhos. né? Lento. Muito bem. Bom, vamos para os jogadores que entraram aí. Tivemos o Cabrobó, né, o Marcos Cabrobó. Faltou avaliar o gênio Carlos Eduardo, que hoje teve uma Ah, partida. Carlos Eduardo, é verdade. Esqueci do cara, é, Carlos Eduardo. Teve um colega meu que assistindo o jogo, né, comentou assim, pô, Carlos Eduardo hoje vivendo um dia de Mbappé. Aí eu falei, pera, velho, calma, calma, também não precisa exagerar ficou feliz? Ficou. No caso, Eduardo fez uma boa partida? Fez, mas calma, pelo amor de Deus. Não, mas falando sério, assim, Carlos Eduardo jogou bem hoje, velho. Jogou bem, hein? Aproveitou a oportunidade da recuperação e ele falou assim: pô, tô de recuperação, velho. Vou estudar um pouquinho aqui para passar de ano e tentar uma sobrevida. E passou de ano, velho. Foi bem na recuperação. É aquele aluno que foi para a recuperação e espera só acorda para a vida na hora da recuperação. Mas falando sério, jogou bem, Carlos Eduardo. Fez a jogada do gol, jogada individual dele, jogada que ele criou, porque ele levou para a linha de fundo, cortou para o meio, fez um passe muito bonito para Carlinhos. E depois, durante o restante do jogo, ele também foi muito perigoso pelo lado direito. Foi um ponta-direita muito, muito perigoso mesmo. Assim. Ele criou outras jogadas depois que não resultaram em efeito, não resultaram em gol, porque, enfim, Carlinhos não aproveitou e tal. Um pouco de falta de entrosamento mesmo, né? Que o Vitória. Um pouco não, muito falta de entrosamento. Mas ele jogou bem, cara. Jogou bem. Carlos Eduardo foi bem hoje. Verde músico para ele. Não Boa, então. significa que o Um dos poucos, rapaz né? vai se salvar um pouco, mas é, que vai se salvar para a Série A, digamos. Mas Sim, sim. tem que ser honesto que ele jogou bem hoje. Ele não pode ser um novo Janderson, Lembrou, de esquecido e começar a ser útil? O Janderson tava tipo Carlos Eduardo no passado, né? Ninguém queria nem ver pintado mais. Aí começou a entrar ali, foi melhorando, foi começando a ser útil. Ou o Carlos Eduardo, tu não vê essa capacidade dele?
Cara, é porque assim, Carlos Eduardo, na reta final da Série A do ano passado, ele foi até importante, né? Ele e Janderson. Isso. Carlos Eduardo foi bem no final na reta final do ano passado. Não fez gol e tal, mas assim, jogador de assistência, né? Ajuda a criar. Então eu manteria ele, sabe, para seriar um pouquinho, para ver o que acontece. Até pelo menos esperar um pouquinho aí para ver o que acontece, porque se tiver mercado para ele agora, né, eu acho que vale a pena negociar. Mas não é um jogador para você, tipo, pegar. Vamos lá, o que eu quero dizer é o seguinte, é porque às vezes eu me perco no que eu tô querendo explicar. Não é o caso de você chegar o jogador e encostar, sabe? Tipo, o Luiz Adriano no passado no Vitória foi encostado. Uhum. Não é esse nível que Carlos Eduardo tá. E muita gente não gosta de Carlos Eduardo a ponto de querer que ele seja encostado mesmo, esquecido pelo Vitória. Não é o que o Vitória fez esse ano com Jean Mota e Bruno Vini, que estão no Vitória, mas, quer dizer, estavam, né? Mas foram encostados, não foram nem colocados no planejamento. Eu acho que ele pode ir para a Série A. Se aparecer uma proposta para ele, beleza, bacana. Mas vai ver, vamos ver na Série A se ele dá uma recuperada. O que dá para ver muito bem de Carlos Eduardo é que ele melhora quando joga fora de casa. Já era uma coisa que a gente via no ano passado, que ele fora de casa atuava melhor, e hoje, querendo ou não, foi fora de casa, né? Eu acho que ele sente muito o lado da cobrança da torcida. Ele, quando chegou no ano passado, ele chegou com uma expectativa de ser um jogador que ia ajudar o Vitória a levar o nível do Vitória, elevar o nível técnico, elevar o nível produtivo do ataque do Vitória, e ele não é esse jogador. Né? É um jogador muito esforçado, muita força e tal, mas falta qualidade. Então, talvez a expectativa tenha sido muito grande para ele ano passado, assim como o Mosquito, eles não entregaram, e aí Carlos Eduardo começou sabe, a somatizar as avaliações negativas da torcida. Acho que ele caiu um pouco, caiu muito a confiança dele. Vamos ver, velho. É um cara que eu acho que pode ajudar alguma coisa ainda. Muito bem. Então, titulares avaliados. Vamos para o banco. Temos o Cabrobol, o Fabri, o Jean e o Felipe Cardoso, é isso? Isso, Felipe Cardoso. E aí, alguém se destacou Felipe, aí dessa turma? vamos lá. Felipe Cardoso, só para um detalhe, né, importante, estreou hoje no Vitória. É um jogador que fez a sua primeira parte da temporada com o Atlético de Alagoinhas, aqui no Baianão. Foi um dos artilheiros do Baianão, né? Foi muito bem no Atlético de Alagoinhas, artilheiro mesmo sendo um meia, mas como o Vitória tem uma política, né, nos últimos anos de contratar destaques ali do Baianão, ele contratou o Felipe Cardoso esse ano e vamos ver o que dá, né? Para esse jogo que foi a estreia dele como reserva, claramente ele foi levado para isso mesmo, para dar um choquezinho, né, para pegar primeiro o climazinho de Vitória. E e tem um detalhe, outra coisa, né? Ele é um sobrevivente da tragédia do Ninho do Ninho do Urubu, né? Isso. Ele foi base do Flamengo, estava lá entre os meninos, né, que estavam alojados lá no Ninho do Urubu e vários colegas dele faleceram. Então, um cara vencedor por si só, né? Já tem uma história maravilhosa aí para de superação, porque para você chegar e continuar a carreira, né, depois de um acidente daquele, um acidente não, né, um crime, né, de responsabilidade Isso. daquele, é, é muito grande, assim, né? E ele fez um bom baianão. Hoje no jogo, eu vou colocar ele como regular, né? O Felipe Cardoso. Porque ele entrou num momento já muito chato do jogo, né? O jogo já estava maldorrento, já estava caminhando para o final. Acho que o Vitória, no segundo tempo, aceitou o resultado, não queria buscar muita coisa mais. Talvez a informação, né, de que, sei lá, o Sport estava perdendo, não sei. Mas deu para ver que o Vitória diminuiu muito o ritmo no segundo tempo. Felipe Cardoso entrou nesse contexto, não teve tantas oportunidades assim de ser relevante na partida, mas foi um cara que se apresentou, assim, mostrou trato com a bola, mostrou habilidade, de repente pode ser um driblador que o Vitória ganha aí, né, que é uma necessidade do elenco. Colocar ele como regular, velho. Tem expectativa na medida para ele. Sabendo que é um jogador que vem do interior, da Bahia e tal, não vem para resolver. Muito bem, então razoável aí para o Felipe Cardoso. Vamos Vamos para nessa. o Fabri, que era o Fábio com mais jogou cara bem. de titular, né, desse time aí. E acho que ele jogou bem, viu? Cara, eu gostei dele.
da entrada de Fábio, entrou no segundo tempo, deu uma correria grande no Vitória ali no segundo tempo. O Vitória já estava, como eu falei, naquele clima de final de jogo, né, de final de festa, e ele foi o cara que estava no outro ritmo, assim. Então, fez uma boa jogada em articulação ali com o Felipe Cardoso, quase fez o gol ali, quase o Felipe Cardoso fez o gol no passe de Fábio. Eu gostei da entrada de Fábio, né? Por ele ter entrado nessa vontade, ter dado um calorzinho ali no Motoclube, eu acho que merece o jogou bem. Então jogou bem aí para o Fabre. Temos aí o Marcos Cabrobó, que é da base também, não é isso? E o Jean, Da que base. também é da base. Esse é sem nota, tá? Entrou muito no finalzinho, não deu pra ver nada dele, não. Sem nota. Cabrobó ou Jean? O Cabrobró. E Muito bem. Jean, ele entrou na vaga do Edenilson, na verdade. Ele entrou na lateral direita, né, na vaga do Edenilson. Foi uma substituição de Carpini, observando que Edenilson estava bastante acionado defensivamente, precisava trocar para manter mais uma segurança ali, né, pelo lado direito da defesa do Vitória. E ele entrou para isso mesmo e fez, né? Jean conseguiu melhorar a marcação do Vitória pelo lado direito. Eu não vou colocar jogou bem, porque assim, também não foi muito relevante para mudar, digamos assim, o ritmo do Vitória, né, como o Fábio fez. Então, vou colocar como regular. Ele corrigiu uma lacuna do Vitória durante o jogo, mas também não foi brilhante. Muito bem. Então aí todo mundo avaliado, né? Melhor em campo, vai ficar com quem? Camutanga, como eu Camutanga? disse. É. Muito bem. Bom, temos Então, agora avaliar o Carpini, não, é o Dijan, é Stefano o Dijan. Stefano Dijan. É. Não é este belo Max Steel, não. É o Stefano Dijan que foi para lá, né? Filho do Marcelo Dijan, ex-jogador do Cruzeiro, né? Se eu não me engano. Stefano Dijan. Cara, o que falar? Não sei o que falar, porque é um auxiliar técnico que foi para lá montar um time de meninos com terceiros reservas e voltou com um empate do São Luís que garantiu a classificação em primeiro lugar. Eu vou colocar, velho, sinceramente, ele como regular, né? O Stefano Dijan foi regular. Não sei que avaliar muito bem, não. Não dá para você cobrar muito de um cara que vai para lá, para São Luís, com uma porrada de menino e um monte de terceiro reserva. Time sem É, entrosamento, talvez nem tenha treinado direito, pelo amor de Deus. acho que é a comédia do time, né? O razoável que também foi a nota que mais apareceu. Então fica justo aí pro Stefano Dijan, o auxiliar técnico do Carpini, que tem 30 anos só, né? Jovem, bem jovem, né? O Carpini já é jovem, né? Então, uma comissão técnica aí jovem aí do Vitória. Bom, todo mundo avaliado aí, né? Do Leão da Barra, muitos amarelos, verde apenas o Camutanga, né? O Fintelman, o Carlos Eduardo e o Fábio, né? Foram jogadores ali que nesse jogo que, como o Vitor Vila já disse, não foi tão bom, mas é, foi um empate que garantiu a liderança do grupo para o Vitória. E o Rafa Pinheiro pergunta se o chaveamento, de momento, coloca o Vitória como favorito para chegar nas finais. E aí? Rapaz, peraí, vamos lembrar esse chaveamento aí. Vitória pega o Náutico, né? E Isso. aí depois pegaria quem? Náutico ou Confiança, né? Porque o Confiança tem um jogo a menos, tudo bem que é contra o Bahia, mas, enfim, Ah, dependendo do contexto, né, de quando vai ser. Mas vai ser e a, Confiança ou Náutico, que são dois times de Série C, também não é, muda muito, né? Quer dizer, muda porque o Náutico já ganhou do Vitória esse ano, então. é, como eu falei, né? O chaveamento de momento pegaria o Náutico. Seria uma oportunidade de fazer uma revanche da eliminação da Copa do Brasil. Certamente foi uma lástima, assim, né? Foi uma chagas aí que tem no ano ainda iniciante do Vitória, né? O ano que ainda mal começou. De momento, Velho, Vitor, só para ilustrar aqui, no momento seria o seguinte: Vitória e Náutico, e aí na segunda fase, na semifinal, pegaria CSA ou Ferroviário. eu acho que Ravel matou a charada, então acho que sim, né? Nesse chaveamento aí,
seria eu acho que seria o favorito a chegar, né? Porque joga em casa, é o time que, em teoria, né, é mais qualificado. Agora tem um, cara, essa Copa Pode do ser o Nordeste é Ceará, uma tá? No Copa. lugar do CSA, assim, aí dificulta um pouco mais, né? É, é. Veja só, eu acho que nesse momento, o cruzamento de momento já vai tirar, para mim, um favorito, né? Vai ter um duelo entre Bahia e Fortaleza. Então, Bahia e Fortaleza são dois times. Tudo bem que Fortaleza está bem mal, mas a gente sabe que Fortaleza tem todo aquele poder de recuperação ao longo da temporada. E aí já vai tirar um potencial favorito, né? Para chegar a longe na competição. Agora, Fábio, eu vou te falar uma coisa, velho. É muito difícil avaliar essa Copa do Nordeste. Eu acho que é a Copa do Nordeste que a gente mais vai ter dificuldade de fazer qualquer prognóstico. Porque, primeiro, a gente tá chegando, já tá iniciando a Série A agora, e a gente não sabe nem qual vai ser o cruzamento, né? Era pra gente pelo menos ter uma ideia do cruzamento. Só que por conta das questões dos jogos do Bahia, né, da primeira fase, acabou atrasando tudo, né, do grupo B. Então a gente não sabe chaveamento. E outra coisa, se esse duelo acontecer, vai ser o quê? Em junho? O que é que vai ser o Vitória em junho, bro? O que é que vai ser o Bahia em junho? O que é que vai ser É, o Fortaleza em junho? A gente não sabe nada, a verdade é essa. Nada. Hoje, hoje você pode chegar e dizer, não, o Fortaleza tá mal contra o Bahia, é favorito o Bahia. Só que o Fortaleza tem uma. Minhoca já chegou aqui para falar sobre Fortaleza daqui a pouco. Fortaleza tem uma capacidade única de, de resgate ao longo da temporada, já mostrou isso 3, 4 temporadas seguidas. É, pode ser que em junho o Fortaleza esteja num momento melhor do que o Bahia, velho. A verdade é essa. E do lado de cá, o Vitória, quem que vai ser o Vitória nesse início de Série A? Vai ser um time que vai mostrar um Vitória parecido com o que foi da Série A do ano passado? Ou vai ser um Vitória também parecido com o da Série A do ano passado, só que da época de Léo Condé, que tomou pau em todo mundo? Então a gente não sabe, velho. A verdade é essa. é isso, né? Não dá pra Então, dizer nada dessa Copa do Nordeste. A única coisa que pode dizer é assim, ó, velho, pô, se o chaveamento for Vitória, Ferroviário, CSA e. Você falou quem mais? Ferroviário. Ferroviário, Náutico, CSA, né? Ah, o chaveamento aí, pô, o único time de Série A é o Vitória, então Vitória é favorito. Beleza. Só que assim, não dá, velho. Não dá pra você planejar nada até agora, né? Eu esperava que, por exemplo, nessa lógica, daria Vitória à Copa do Brasil. E deu o Náutico. É, exatamente. É jogo único também, né? Apesar do Vitória jogar em casa, tem isso. Empate é pênaltis, né? Então fica muito ali do um dia ruim, um dia bom do adversário. Tudo fica mais nivelado. Bom, é isso, Vitor Vilar. Valeu. Viu como a gente diz lá na rádio? Rendemos o bloco.